Estamos no ar, é o programa Mesa dos Notáveis, que começa pela rádio Vinha FM, com a alegria de receber um notável que vai nos ajudar nesse assunto que tantas pessoas perseguem. A beleza, é ou não é verdade? Tantas pessoas estão diariamente buscando fazer procedimentos cirúrgicos, intervenções médicas que podem dar muito certo ou não. Para isso, é preciso acertar na escolha do profissional, na escolha do que se vai fazer e no porquê se está fazendo. Comigo, o doutor Hugo Santos Vieira. Hugo Santos é um doutor médico cirurgião plástico. Ele, além de ser um médico cirurgião plástico, ele aprimorou um método chamado Body Tight. Você vai entender melhor como funciona essa metodologia, mas é uma alternativa minimamente invasiva de cirurgia e a lipoaspiração tradicional. Nós vamos entender por que você precisa procurar profissionais especialistas. E é claro, porque o objetivo tem que estar claro na mente. Antes de entrar nas perguntas, eu aproveito para cumprimentá-lo. Doutor Hugo Santos, bem-vindo ao Mesa dos Notáveis. Uma alegria receber o senhor aqui, doutor. Obrigado, Guilherme. Obrigado ao pessoal da Vinha FM. É um prazer estar aqui na Mesa dos Notáveis. Espero ser útil, espero esclarecer a população. Um assunto tão querido, tão importante para a sociedade, né, que é o cuidado com a saúde, cuidado com a beleza. Doutor, eu inclusive vi que as redes sociais, o senhor é famoso. Eu vou dizer com a linguagem mais antiga, o senhor é um popstar, uma celebridade do Instagram. E não por menos, porque os pacientes que o senhor trata se tornam amigos, né? Eu vejo ali em alguns comentários, eles seguem falando com o senhor, mostram a alegria do resultado. O que é que a cirurgia plástica realmente faz, doutor Hugo? Então, especialmente nos pacientes que precisam, e os pacientes que precisam são aqueles que apresentam algum grau de sofrimento ou de dor quando está diante do corpo, né? Acho que o corpo, eu considero o corpo a nossa morada e é uma graça, é uma bênção de Deus e a gente tem que cuidar muito bem desse corpo. Sim. No entanto, algumas pessoas, quando estão diante do espelho, expressam algum grau de sofrimento com determinadas áreas do corpo. Essas pessoas, elas criam uma expectativa real, né, sobre aquele problema, e quando aquele problema é corrigido, isso devolve a autoestima para a pessoa, né, faz com que ela siga a vida de bem consigo mesmo. E eu acho que esse tipo de resultado é que traz essa gratidão, que traz esse bem-estar, né, que é algo definitivo, que é algo que transformador mesmo. Então, quando você fala a cirurgia plástica mexe com a autoestima da pessoa, sim, mexe com a autoestima, especialmente dessas pessoas que sentem essa necessidade real de fazer a cirurgia. E é interessante, né, doutor Hugo, porque o senhor disse aí, pessoas que precisam. E existem aquelas que há quem diga assim, não precisa. Então deixa eu dizer de um caso que me tocou muito, fazendo uma reportagem pela televisão. Uma mulher chorou muito quando ela recebeu um anúncio que um hospital de cirurgia plástica estava atendendo mulheres que tiveram câncer de mama e tiveram que fazer a retirada da mama, e agora com a cirurgia plástica ela teria a restituição, né? A prótese devolveria aquela simetria do corpo da mulher, e ela ali emocionada, chorando com a notícia que ela tinha recebido, foi agraciada com essa cirurgia plástica. Então por aí a gente percebe que existe realmente uma cura quando você devolve não só a estética, mas funcionalidade. E vamos dizer aqui, estética também como saúde, né, doutor? Sim, claro. É um conjunto, né? Na plástica, eu utilizo a hierarquia em primeiro lugar, a vida, em segundo lugar, a saúde, em terceiro lugar, essa beleza. A beleza, se a gente for pegar historicamente, desde os filósofos gregos, ela está na nossa vida de uma maneira muito ampla e cotidiana, e eu posso me arriscar a dizer que a vida é uma experiência estética, né? Você se preparou para estar aqui, né, Guilherme? Verdade. Você penteou seu cabelo, você escolheu a camisa que combinasse com a cor dos seus olhos. Isso. Eu fiz a mesma coisa, enfim, a mulher se maqueia para sair de casa, e você que tem um comércio, você pinta a fachada da sua loja. A vida é uma experiência estética na sua grande dimensão, vamos dizer. E nós não escapamos disso no dia a dia. Agora, imagine uma pessoa que
se sente muito feia ou se sente esteticamente desprivilegiada e tem a oportunidade de buscar um recurso, um tratamento para transformar a vida dela, né? Essas pessoas, elas ficam muito realizadas quando atingem o objetivo, né? Isso vai devolver uma alegria e uma liberdade, né? Com certeza. Eu sempre converso com dentistas aqui, doutor, e todos eles dizem, olha, às vezes a pessoa restaura o sorriso, ela muda até a maneira de relacionar com os outros. Por quê? Porque agora sorri com liberdade, mastiga a comida sem medo, né, de cair alguma coisa fora da boca. Então, não é diferente com o corpo, né, doutor? Então, no caso do dentista, imagina a alegria de quem está com os dentes todos ali emparelhados e limpos e brancos, né? A alegria que a pessoa tem de sorrir, né? Sim. Na plástica, a gente tem a oportunidade de mudar o rosto, mudar o corpo, né? Seja através de procedimentos que são considerados estéticos ou procedimentos reparadores, como você falou da reconstrução de mama. Sim. Agora, numa visão mais purista e ampla da plástica, todo procedimento estético, ele deveria ou deve ser também um procedimento reparador. Exemplo, uma menina que não tem glândula mamária, ou tem uma glândula mamária muito pequena, né? Ou uma mãe que teve 2, 3 filhos e amamentou e essa mama cedeu. Então, essas duas condições são condições de uma variação anatômica que não chega a ser um defeito, mas podem causar um problema para aquela mulher. Problema de autoestima, de reconhecimento, de aceitação, né? Então, corrigir esse problema estético nada mais é do que fazer uma cirurgia reparadora também. Então, essas duas coisas andam juntas, não só no câncer, mas nesses dois exemplos que eu dei, da menina que nasceu com pouca glândula ou nada de glândula mamária e na mãe que teve 2, 3 filhos e a natureza trouxe essas variações, né, do tempo e da gestação e, enfim, ela perdeu a sustentação, perdeu a firmeza das mamas, né? Isso aí, doutor, o senhor está descrevendo a vida de milhares de ouvintes que nos acompanham agora, nesse exato momento aqui na Rádio Vinha. Eu queria fazer até uma pergunta interessante, porque as pessoas pensam que a cirurgia plástica, às vezes, ela é só capricho, né? Vou dizer aqui, por exemplo, do nariz. Tem muitas pessoas que elas dizem, meu Deus, seu nariz é bonito, seu rosto é bonito, por que você quer mexer com isso? Aí tem a cirurgia da orelha, né? Tem a da pálpebra, não, eu tô achando que tá muito caído. Então, se a gente for descrever, são muitos procedimentos. Quando é que o doutor Hugo Santos olha pro paciente e fala assim, ó, você pode fazer, e quando é que o doutor Hugo Santos diz assim, ó, você não precisa? Excelente pergunta. Eu volto àquela colocação inicial e quando o paciente está diante de mim, eu tento reconhecer nele a dor, o sofrimento causado por aquela variação. Se ele me pergunta, doutor, você acha que eu devo mexer nas minhas pálpebras agora? Qual que é a minha reação? Minha reação é perguntar para ele se aquilo realmente está prejudicando. Você acha que está te prejudicando no seu dia a dia? Então, assim, eu devolvo, Guilherme, pelo seguinte, eu gosto de decidir a 4 mãos para que a gente tenha lá na frente um resultado satisfatório para nós dois, né? Eles dizem o seguinte, existem os resultados que são bons para o paciente e bons para o médico, são o paciente, um tipo de resultado que o paciente gosta muito e o médico não gosta. Tem resultado que o médico gosta muito e o paciente não gosta tanto. Olha aí. E tem resultado que nenhum dos dois gosta. Então, para a gente evitar um resultado que nem o médico e nem o paciente não gosta, a gente tem que trabalhar muito com essa questão da expectativa, né? E da necessidade. O paciente, ele traz normalmente estampado no rosto a necessidade de mexer na pálpebra, de mexer no nariz, né? Através da anamnese, através da consulta, a gente vai conversando, vai esmiuçando o assunto e vendo a real necessidade que existe. Eu já enjeitei muita cirurgia. Vou dar um exemplo aqui. Você que está em casa e é uma pessoa sedentária, chega no meu consultório para fazer uma cirurgia na mama e uma pequena lipo. Essa pequena lipo, muito provavelmente, você vai ganhar ela de graça. Sim. Porque eu vou dizer para você, essa gordura que você tem para fazer essa lipo, ela é uma quantidade muito pequena e você, com um prazo de 3 a 6 meses, você consegue resolver sozinha. Então a gente faz a mama, Sem intervenção, tem como ela voltar? Sim, a gordura é um tecido que a paciente não consegue removê-lo, mas ela consegue modelá-lo através da atividade física. Sim. Né? Você consegue perder gordura visceral, gordura parietal através de atividade física, transformando esse músculo e tudo mais, né? Sim. Então, assim, é injusto da minha parte
não alertar o paciente de que ela é sedentária, se tornando um atleta ou pelo menos melhorando a capacidade física, ela consegue atingir aquele resultado sozinha. Em outras palavras, né, doutor? Você pode, ao invés de buscar a fórmula mágica, por conta própria, resolver o problema. Todo paciente tem que fazer a sua parte. Todo paciente tem que mudar os hábitos de vida. Se você quer operar, você precisa parar de fumar, precisa parar de beber. Eu sei que não é o público da Vinha FM, mas interromper os vícios, Sim. melhorar a qualidade de vida através do sono, hidratação, alimentação adequada e atividade física. Isso é essencial, essa é a sua parte. Eu já ia dizer, não pode fumar, tem que parar de fumar, de beber e comer coxinha demais também, né, doutor? E refrigerante. Alimentação e refrigerante. E exercício. Muito bem. Mas é isso, porque senão fica via de mão única, tem que ser uma via dupla, né, Guilherme? Sim. Eu até amo quando o paciente ele tem um resultado e ele consegue manter, né? E assim, doutor, o senhor diz que gosta de decidir a 4 mãos. Isso para mim é o melhor do bom profissional. Por quê? O mau profissional ele sempre vai falar, não, vamos fazer poucas perguntas e muita ação. Né? Eu acho isso perigoso. Não, e além disso, tem gente que é capaz de pegar um paciente que veio para fazer uma cirurgia no abdômen e indicar uma cirurgia na mama. Eu acho isso um absurdo, porque às vezes é a parte do corpo da mulher que ela se identifica mais, que ela gosta mais, que ela tem mais intimidade, enfim, que ela tem mais orgulho. Aí de repente o profissional fala, por que você não aproveita e a gente já põe uma prótese? Né? Isso é uma postura, eu diria, antiética, inclusive. Sim. Porque você está lidando ali com a vida e com a experiência do outro. Sim. Né? Se o outro não viu necessidade, você vai gerar por quê, né? Por que você vai gerar E a opinião isso? de um profissional pesa muito, né? Exatamente. Porque o profissional, o médico, cirurgião, se ele dissesse, rapaz, esse nariz seu aqui tá feio, viu? Vamos fazer ele? Rapaz, você não tem que adivinhar. Isso aí entra na alma da pessoa. Você não tem que adivinhar, né? Se a pessoa for muito boa de identidade, ela vai dizer, você não gostou? Não, paciência. Mas eu já dei muito atestado de beleza no meu consultório, assim, de pessoa chegar e falar assim, doutor, o que você acha do meu corpo? Eu falo, eu acho que você está muito bem, inclusive se você quiser um atestado de beleza, você passa ali que a minha secretária faz para você. Isso é maravilhoso. Entendeu? Até porque cura as pessoas ouvir isso, né? Falar, pelo amor de Deus, não existe um padrão universal. A pessoa, por exemplo, tem um ideal na cabeça dela da orelha perfeita. A minha orelha não é perfeita, ela é grande, ela é de abano, ela é isso, ela é aquilo. Então até onde é possível resolver, ok. Mas chega uma hora que fica patológico, né? Deixa eu dar um exemplo que chamou a atenção do mundo, doutor Hugo, e o senhor me diz o que pensa a respeito, que foi a do cantor Michael Jackson, né? Na época ele fazia repetidas cirurgias no nariz, e a pessoa pensava, gente, mas vai afinar, até a hora que o nariz desaparece. Hoje nós vemos aí pessoas exagerando em outros tipos de cirurgias. Por exemplo, eu conheci um cantor que ele fez o maxilar, fez aqui a maçã do rosto, ficou outra pessoa. Aí todo mundo olhava e falava, gente, não é a mesma pessoa. E não era mesmo, mudou demais. Nem o celular reconhece. Não, nem o celular, literalmente. Nem o leitor facial que libera a tela bloqueada do celular reconhece mais. É importante que a pessoa tenha um limite, né? Eu imagino que o senhor consiga lidar bem com isso aí, sempre buscando até onde o paciente quer ir. E percebendo que é um exagero, dá um tempinho para ele pensar, né, doutor? Sim, isso chama-se dismorfismo corporal e é uma doença. É mesmo? A pessoa não reconhecer aquela parte ou a totalidade do corpo como sendo uma parte ou a totalidade normal. Vou dar um exemplo, a pessoa que entra num quadro de anorexia, né, de perda de peso exagerado, porque ela sempre se vê gorda. Então ela tá ali com 60 quilos, está se vendo gorda. Ela baixa para 55, está se vendo gorda. Ela tá com 50 e ela tem 1,60 m e tá se sentindo gorda. De repente ela tá com 30 quilos e tá internada, né? Então, a mesma coisa o rapaz que se sente fraco, mas ele tem músculo suficiente para competir com aqueles músculos. De repente ele se sente fraco e ele já está tomando anabolizante. De repente ele se sente fraco e ele está doente de tanto tomar anabolizante. Ele já não consegue mais enxergar a realidade como ela é do próprio corpo. Perfeito. Entende? O médico tem que identificar esse problema e o tratamento disso é um bom psiquiatra, não um cirurgião plástico. Dismorfismo, como é o nome, doutor? Dismorfismo corporal. Dismorfismo corporal. Bom, vou fazer o seguinte, na volta, o doutor vai me contar aqui sobre alguns casos que as pessoas elas vivem dizendo, vai fazer cirurgia plástica, fulana fez ali nas pálpebras e o olho ficou torto assim, né? Tem um de puxar aqui que geralmente o povo fala assim com o cirurgião, né, doutor? Pô, doutor,
assim, ó, tem como ficar assim? E estica com a mão o rosto. Isso. Vamos entender por que você deve entender do profissional que está te atendendo, quem é que está atendendo e o porquê que você precisa sempre de uma orientação precisa. Lembrando que todos esses casos, né, que nós temos aí, resultados ruins, eles têm no processo sempre um defeito, uma manchinha. Vamos entender que mancha é essa e o Dr. Hugo Santos nos explica, nosso cirurgião plástico, nessa tarde no Mesa dos Notáveis. Rápido intervalo, não sai daí, a gente já volta. Estamos apresentando Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil. Otimizar ar-condicionado. Estamos apresentando Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil. Otimizar ar-condicionado. De volta com o segundo bloco do Mesa dos Notáveis, hoje falando com o Dr. Hugo Santos, nosso médico cirurgião plástico, e ele já deu aqui algumas dicas no primeiro bloco. Eu aproveito então para voltar já perguntando, doutor, esse método Body Tight, ele imagino que seja algo incrível que torna ali o corpo, né? Esse corpo jovem, porque o que a gente perde com o tempo é a rigidez da pele, né? Fica flácida. E eu percebo que o senhor é médico de celebridades. Ali no Instagram eu vi ali facilmente 3, 4 celebridades. Eu fico pensando, deve ser caríssimo fazer um body tight desse, não é não, doutor? A cirurgia plástica, ela passou por uma fase de que realmente os procedimentos eram muito caros. Uma coisa de 20 anos atrás era o preço de um carro importado, né? Meu Deus. E hoje não, hoje a cirurgia está muito mais acessível, a cirurgia plástica. Esse Body Tight é uma tecnologia que veio de Israel. Hoje a tecnologia principal tecnologia para tratamento de flacidez de pele e estímulo da produção de colágeno. Legal. Ela pode ser usada tanto dentro do corpo, através de uma cânula, que emite uma radiofrequência ali, como se fosse um calor, entende? Para ter essa retração, ou de fora para dentro, através de uma ponteira chamada Morpheus. E esse Morpheus, ele é um conjunto de agulhas que penetra a pele na profundidade que você calcula, que você programa, e a partir dessas agulhas ali é descarregado também uma radiofrequência, que é um calor. Isso gera um pequeno trauma, vamos dizer assim, e o organismo responde formando colágeno na pele. Que então, maravilha. ele rejuvenesce, é utilizado no rosto, pode ser utilizado nos braços, no abdômen, enfim, no corpo todo, o Morpheus. E o Body Tight, a ponteira Body Tight, normalmente é utilizada associada à lipoaspiração, né? Doutor, uma pergunta. Então, essa pessoa, ela consegue reabilitar rapidamente ou precisa de um período para fazer esse procedimento? O Morpheus, por exemplo, você faz de manhã, acorda da anestesia, da sedação, toma um café da manhã e à tarde você pode assinar papéis, assinar documentos. É mesmo? É um procedimento com um downtime pequeno e a gente consegue uma recuperação rápida, né? O Body Tight, como ponteira, vamos dizer, associado à lipo, ele segue mais ou menos a recuperação de uma lipoescultura.
né? Mas se for um procedimento menor, uma paciente que está no peso, em 3, 4 dias ela volta para a vida normal, sim, né? Que mesmo assim é pouco tempo. 3, 4 dias é uma recuperação rápida, né? E hoje é muito mais acessível. Você estava falando questão de preço, né? Se no passado uma cirurgia custava o preço de um carro importado, hoje custa o preço de uma moto, Guilherme. Maravilha. Aí é barato. Mudou, né? Porque assim, dependendo do tipo de pessoa que faz o procedimento, meu amigo, o resultado é muito grande. Muito. Esses que você citou, essas pessoas que são mais famosas, os casos que a gente opera, eles ficam mais conhecidos e dão mais, vamos dizer, mais nome pra gente. Mas no dia a dia, né, o paciente comum, esse paciente que está nos ouvindo aí, esse aqui é o trabalho do dia a dia nosso, né? Sim. É a pessoa que chega e apresenta o problema e a gente consegue resolver, e a gratidão vem. Sim. E a indicação vem através das amigas, né, dos familiares, e o nosso trabalho cresce dessa forma. Foi até o que eu citei no início do programa aqui, o doutor Hugo Santos, ele tem uma rede social expressiva, e eu percebi ali que os seus seguidores, eles realmente estão conectados. Por quê? De certo, ou fizeram, ou alguém que eles conhecem fez um procedimento com o senhor, e estão lá felizes, satisfeitos, porque na minha opinião, o médico cirurgião como o senhor, né, que expõe ali os casos, né, coloca, ó, viu como melhorou? Dá uma olhada nessa paciente, como a vida dela ficou melhor. Tudo isso aí é para dar esperança, né? Tanta gente que, vou dizer de um exemplo aqui, tem mães que nunca mais tem alegria no próprio corpo, né? A mulher, ela olha, teve ali 3 filhos, né? E aí a flacidez foi uma coisa que ela nunca teve, mas a partir do 3º filho já não tem mais o corpo como era antes. Dá aquele desânimo, né, doutor? Sim. Então, é uma esperança você ver que uma mãe conseguiu se recuperar, colocar ali o corpo de novo, né? Sem aquelas pelancas, sem a barriguinha. Eu tenho uma paciente aqui de Goiânia, ela tem um restaurante. Ela é muito querida, assim. A gente fez uma pequena transformação no corpo dela, e a gratidão dela é assim: ela chega no meu consultório, ela leva granola, ela leva mel, ela quer adoçar a minha vida. Que maravilha. E indica as pessoas que estão por perto, né? Os familiares, então vai lá no meu médico. Não, você não vai fazer com ele, você vai fazer com o meu médico. Então a pessoa acaba se tornando amiga, né? Sim. Se o médico trata o paciente como sendo um familiar, como se estivesse tratando o irmão, a irmã, o paciente reconhece isso desde o começo, né? Ele vai sentir aquela segurança que você estava falando, de que o doutor vai entregar o seu melhor, né? Então, eu vou dar um exemplo prático. Paciente que quer fazer 3, 4 cirurgias de uma vez e está fora do peso, não está se cuidando. A partir do momento que eu digo não para aquele procedimento longo, eu estou tratando ela como se fosse a minha irmã, como se fosse a minha mãe que estivesse deitada na mesa, né? Eu não posso pensar somente em pagar os meus boletos, Guilherme. Eu tenho que, em primeiro lugar, colocar a vida dessa pessoa, né? Em primeiro lugar, em segundo lugar, a saúde dela, em terceiro lugar, a beleza. Então a pessoa reconhece isso, né? E aí vem essa gratidão depois. Até porque, né, doutor, se você jogar com o desejo das pessoas, quem senta no consultório de cirurgia plástica tem muitos desejos, né? Tem como deixar o meu abdômen com aqueles gominhos, né? Fazer o tanquinho. A pessoa não quer malhar para ter o tanquinho, mas tem como fazer, né? Numa lipo HD. Eu sei que existem métodos N aí no mercado. Recentemente atendi uma paciente que gostaria muito de fazer uma lipo HD, mas o entorno do abdômen dela, vou chamar dessa forma, né? As outras partes do corpo ficariam em dissonância, ficariam incoerentes, incongruentes com uma lipo HD no abdômen. Então, nesses casos em que a pessoa não tem um estilo de vida adequado para receber uma lipo de alta definição, é melhor que você faça uma lipo mais anatômica, um procedimento mais suave, que combine com o restante do corpo. Eu tenho um professor falecido, Dr. Edson Dias Tanus, grande Dr. Edson, aqui da Universidade Federal, onde eu fiz a minha faculdade de medicina e depois fiz as minhas 2 graduações de cirurgia, né? Cirurgia geral e cirurgia plástica. Ele dizia o seguinte: quando chega um paciente feio, com o nariz feio, e quer operar o nariz, é um grande problema. Eu falei, por quê, chefe? Porque vai ficar um rosto feio com o nariz bonito. E aí vai gerar uma estranheza. Era uma piada que ele dizia, né? Que ele fazia. Mas então a gente tem que ter esse olhar clínico mesmo, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma graduação em filosofia. Na filosofia, o meu estudo foi sobre a história da arte e do belo. Então eu fiz o meu TCC
voltado para a questão estética dentro da filosofia. Isso me ajudou a humanizar esse olhar sobre o belo, né? Que é tão importante no dia a dia. Não é olhar só para a técnica da plástica, mas olhar para o conjunto do porquê e o propósito da plástica, né, doutor? Sim. Isso é profundo. Inclusive, eu citei aqui, na saída do bloco anterior, pessoas que por causa desse desejo, a qualquer custo, eu quero fazer a minha lipoaspiração, elas caem muitas vezes em golpes, né? E eu não estou dizendo só de cirurgia plástica, às vezes um procedimento estético, né? Eu considero Goiânia uma capital muito estética. E para isso, doutor, você tem que fugir de algumas situações que Sim. mostram risco, né? Sim. Por exemplo, alguns procedimentos que são cirúrgicos não tem outro profissional a não ser o médico cirurgião para realizar. Claro. É importante dizer isso. Do ponto de vista de atendimento ao público, agora é uma... Como que a gente chama isso mesmo? Quando você vai dar uma informação para a população... Isso é utilidade pública. Utilidade pública. Anote aí. Descubra primeiro se o seu médico ele é realmente um cirurgião plástico. Como que você faz isso? Entra no portal do CFM, do Conselho Federal de Medicina. Digita lá, Conselho Federal de Medicina ou CFM, simplesmente no seu buscador na internet. E aí você vai entrar no campo que é busca por médico e digita o nome do seu médico. Lá vai aparecer a especialidade dele. Então isso vale até para as outras áreas. Por exemplo, estou procurando um endocrinologista e não sei muito bem, muita informação sobre ele. Primeira coisa, descubra se o seu endocrinologista é um endocrinologista. Descubra se o seu dermato é um dermatologista, né? E cirurgia plástica tem que ser feita com cirurgião plástico. Sim. Porque a formação nossa é mais robusta. Nós ficamos de 2 a 3 anos fazendo cirurgia geral, né? Depois da medicina, e depois mais 3 anos fazendo cirurgia plástica. Alguns colegas fazem mais 1 ano. Ou seja, se juntar os 6 anos de medicina com mais 2 a 3 anos de geral, com mais 3 a 4 anos de plástica, é uma vida inteira de formação. Não dá para colocar no mesmo balaio um profissional que vem, por exemplo, de uma área não médica. Hoje tem profissionais não médicos fazendo plástica, né? Ou colocar no mesmo balaio um colega que saiu da faculdade de medicina e fez um curso de final de semana de pós-graduação, né? É muito diferente a formação. Né? E é aí que mora a manchinha que a gente falou no bloco anterior, né? Do risco de colocar a vida em perigo. Ah, mas deu certo para fulana. Pode ser uma roleta russa, né, doutor? Isso vale, inclusive, para os bons profissionais, né? Recentemente, eu tive uma paciente que tinha uma pequena insatisfação com o resultado. E ela caiu naquele funil que eu estava falando, do resultado que eu gostei muito, mas teve um pequeno detalhe que ela não gostou. E eu falei, então vamos fazer uma pequena correção, um refinamento, né? Por que não? Tá, mas aí eu disse para ela o seguinte, saiba você que toda cirurgia, ela pode trazer uma melhora, você pode melhorar, pode ficar igual, pode não melhorar tanto assim, e pode piorar. Ela falou assim, doutor, mas como é que você tem coragem de falar isso para mim? Eu falei, não, eu tô falando isso para você, porque do ponto de vista técnico, médico, a gente não tá lidando com mármore, com madeira. A gente não está lidando com uma matéria inanimada, né? O corpo é um organismo vivo. Isso. E passível de modificações, de transformações. De repente, o ponto que você coloca ali naquele lugar, Guilherme, passou 3 meses, ele saiu daquele lugar e ele passou para outro lugar. Sim. Entende? Então, assim, é importante ter essa noção de que cirurgia plástica não é uma brincadeira, não é como comprar um vestido ou trocar de sapato, né? Não dá para ir no shopping e escolher um profissional cirurgião plástico. Você tem que fazer uma pesquisa, faça essa pesquisa no Conselho Federal de Medicina, é uma questão de utilidade pública. Saiba se o hospital que você vai operar é um hospital que está credenciado, que tem ali as certificações, e aí você vai conseguir realizar seu sonho, né? Sim. De uma maneira segura, de uma maneira tranquila. Em outras palavras, você realiza o sonho sem torná-lo num pesadelo depois, né, doutor? Sim. Que maravilha. Caso alguém se convenceu que o body tight é uma coisa muito boa a ser feita, eu mesmo estou impressionado. É Morpheus o nome da agulha? Sim. Que é isso? Morpheus parece uma ótima opção. 4 horinhas, 3 horinhas já estamos recuperando. Volta para casa, vai trabalhar normal, vida normal. Que maravilha. Se fizer num sábado, então... Passa o final de semana em casa, segunda-feira. Segunda-feira normal. Segue o jogo. Que maravilha. E volta o colágeno. E assim, eu sou... O tempo inteiro eu bato nessa tecla. As pessoas, elas acreditam muito nas promessas, né? Então você vai passar uma pomada e essa pomada vai restaurar o colágeno. A gente sabe que cientificamente não tem comprovação,
O colágeno é uma coisa difícil de restaurar. É ou não é, doutor Hugo? A gente acorda perdendo ele todo dia. Meu Deus. É. Adianta comer muita gelatina? Melhora? Ajuda. Atividade física, né? Eu como um triatleta, que tô indo agora pro meu segundo Ironman. Que maravilha. Tem que respeitar. O Ironman não é brincadeira, não. Foi muito esforço, viu? Pra chegar nessa condição de disputar uma prova de Ironman. Mas ela mostra que a circulação da pele, ela é muito valiosa. Quando você aumenta a atividade física, você desincha o corpo, você desinflama o seu organismo e melhora a microcirculação, e isso traz mais colágeno, mais condições de produção de colágeno. Que maravilha. A atividade física, ela ajuda demais nesses pacientes. No seu caso, põe atividade física nisso, né, doutor? Porque o Ironman são quantos quilômetros correndo, nadando e pedalando? Essa prova agora que eu vou fazer domingo, dia 13 em Brasília, são 1.900 de natação, com 90 de bicicleta, com 21 de corrida. Né? Em torno aí de 5, 6 horas de prova. Meu pai amado. Tem que respeitar. É por isso que chama Ironman, né? Tem que acordar às 4 horas da manhã. Mas lá eles fornecem a roupa do Ironman ou é só você Não, a mesmo? gente tem que levar a roupa de borracha. leva do corpo, né? Pra poder fazer. Leva a casca, né? A casca vai ficando grossa e aí a gente leva a casca. Sim. Mas graças a Deus eu tenho saúde e disposição, né? Eu quero deixar aqui um agradecimento à minha família, Sim. agradecer a Deus por estar aqui também, né? O convite que você me fez, fiquei muito feliz de estar aqui. As minhas 2 filhas, a Eduarda e a Elisa. Que né? maravilha. Que são meus faróis, eu acordo pensando nelas, durmo pensando nelas. Que maravilha. E, enfim, estou muito grato de estar aqui, Guilherme. A alegria é toda nossa, doutor Hugo Santos. Eu quero agradecer a presença do doutor Hugo e já dizer o seguinte: já está convidado para estar de volta no Mesa dos Notáveis, para nós citarmos esses temas que a cada dia se tornam mais frequentes, né? A nossa saúde, a cirurgia plástica e o porquê o Brasil tem esse apreço por essa área, né? Não é por acaso. O Brasil é um país muito vaidoso e que pensa assim na imagem. Não por menos a gente usa tanto redes sociais, não é verdade? Então, Sim. que a gente, se for para cuidar da estética, que seja da maneira certa. Agradecer ao doutor Hugo Santos Vieira, nosso médico cirurgião, ele que tem a cada dia se aprimorado e é um especialista no método Body Tight. E você pode segui-lo no Instagram. Vou já pedir para ele deixar aqui as credenciais. Alguém que nos ouve agora, doutor, quer colocar a agulhinha do Morpheus na pele. Como que faz para te encontrar? E desde já o nosso muito obrigado, doutor. Obrigado você, Guilherme. Obrigado ao pessoal da Vinha FM. Entra lá no Instagram agora e coloca DR Hugo Santos, né? Doutor Hugo Santos, tudo junto. E pode me seguir lá e lá você tem um link para cair direto no nosso WhatsApp, falar com a Marina, nossa secretária, vai atender com você com o maior prazer. E quem sabe eu posso realizar seu sonho. Vai lá tomar um café com o doutor Hugo, que ele vai rabiscar você, já viu? A canetinha, isso é maravilhoso. A pessoa sai cheia de barco e fala, não, vai cortar aqui. Tô parecendo índio. Vai puxar aqui, vai esticar, vai ficar top. Doutor Hugo Santos, muito obrigado. Foi brilhante nas falas aqui. Com certeza, não por acaso, o senhor tem essa relevância, porque é alguém que é um especialista, trabalhou por isso. Nosso muito obrigado, doutor. Por favor, retorne numa outra oportunidade para nós continuarmos essa conversa. Obrigado, Guilherme. Um abração. Até mais, pessoal. Ouvinte da Vinha, nos encontramos no próximo Mesa dos Notáveis. Eu te espero. Um forte abraço e até lá. Tchau.